Religião e política se misturam? Olá pessoal, no vídeo de hoje iremos falar de um assunto bastante controverso. Afinal, podemos ou não misturar religião e política? Sabemos que o Brasil hoje ferve com esse assunto, pois o presidente Bolsonaro usou em seu lema de campanha em 2018 a frase "Brasil acima de tudo e Deus acima de todos". E mais que isso, ele é o candidato preferido do povo evangélico, o que desperta reações e discursos sobre o tema. Será que religião e política se misturam? Vejam só o que o candidato à presidência, Ciro Gomes, disse sobre o assunto. Eu tenho muita fé, só acho que misturar religião com política é uma tragédia mortal para todas as nações onde isso aconteceu. Nós já tivemos um presidente evangélico, o Geisel. Nunca ninguém nem soube. Por quê? Porque era um velho muito sério, fez o política maçaria aqui, tudo bem, autoritário, ditador e tal, mas estou falando... E agora o Bolsonaro anunciando que vai nomear o cara da Ancine, um evangélico. Ancine é a Agência Nacional de Cinema. O que é que tem a ver propriamente uma coisa com a outra? Ciro, que defende a não mistura entre religião e política, em janeiro de 2022 foi a um culto evangélico em Fortaleza, em companhia do Cabo Daciolo. Ou seja, ao que parece, as palavras de Ciro Gomes sobre o tema são contrárias às suas ações. Embora não seja um provérbio bíblico, o provérbio que vou citar cabe muito bem para Ciro. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Para mostrar ainda mais a incoerência entre as palavras e as ações de Ciro, veja o vídeo a seguir, no qual ele parece um pastor, trazendo uma palavra de exortação aos fiéis. Como já fiz muitas vezes na vida, eu divulguei dias atrás uma breve mensagem aos cristãos. É surpreendente certas reações que eu provoquei. Alguns chegaram a dizer que o meu temperamento é incompatível com a fé cristã. Cada vez mais na vida eu tento escutar tudo com humildade, mas também sem deixar nada sem resposta. Sempre carreguei no meu coração uma busca profunda pela verdade e um enorme senso de justiça. Então, quando há mentiras e injustiça, aí eu me zango mesmo. Assim como Jesus se zangou com os mercadores no templo, quanto mais eu, que sou apenas um pobre pecador. Bom, ou Ciro mentiu antes, ou ele mente agora, pois ficamos sem saber se ele é ou não contra a mistura entre política e religião. Deve ter mudado de ideia, pois sua alma se elevou tanto à espiritualidade que Lula o chama até de professor de Deus. Então é o seguinte, você não tem chance. Se há 64 anos de idade ele não aprendeu, ele tem chance ainda. Mas não é ele que acha que é professor de Deus. Então ele precisa aprender a respeitar. Se ele quiser ganhar confiança e respeitabilidade, ele precisa aprender a tratar a pessoa com a respeitabilidade que ele gosta de ser tratado. Por falar em Lula, como será que ele trata o assunto? Será que Lula mistura religião e política? Mistura sim. Porém, seus interesses mudam de grupos religiosos conforme os apoios lhes são ofertados. Lula, que se vestiu de ovelha em 2002, enganando até os evangélicos em nome de Deus, e assim conseguiu vencer aquelas eleições. Hoje, Lula acha um absurdo os evangélicos se aproximarem de Bolsonaro, chegando ao ponto de alertar os evangélicos de que Bolsonaro não acredita em Deus. Ou seja, Lula virou o termômetro da espiritualidade alheia. Nós temos que tratar o povo evangélico assim, ele tem que saber que ele já foi bem melhor tratado, ele tem que saber que o presidente atual não acredita em Deus. Ele é mentiroso até para isso. Olha os olhos dele quando ele fala em Deus. Aquilo é uma peça eleitoral. Aquilo ele tramou com alguns pastores e resolve ficar gritando. Parece que no meio político os camaleões se adequam conforme a conveniência do momento. É evidente que político algum irá desprezar um eleitorado que representa cerca de 25% da população brasileira, que são os cristãos evangélicos. Por isso, até demônio disfarça de anjo. Desta vez,
Até os mais assíduos participantes das missas negras ficaram confusos com o sermão em que o farsante no púlpito se declarou lascado. Única divindade da seita, Lula também disse o seguinte a seus discípulos: eu não tenho cara de demônio, mas quero que me respeitem como se eu fosse. O que a Bíblia diz sobre o assunto? Vamos lá. Sabemos que o governo nos tempos bíblicos era exercido por profetas, homens escolhidos por Deus para, além de cuidarem da parte espiritual, deveriam também julgar e governar o povo. Cito como exemplo Moisés, que foi profeta e uma espécie de governador, pois além da mensagem espiritual, replicava também ao povo normas gerais de convívio e, além disso, julgava o povo. Depois disso, os juízes dirigiam as regras sociais e cotidianas. Cito como exemplos Débora, Gideão, Sansão e Samuel. Com o passar do tempo e ao observarem as nações vizinhas, o povo hebreu resolveu inventar moda e achou que religião e política não deveriam se misturar. Já ouvimos este discurso em algum lugar, né? Pois bem, então o povo pediu um rei dissociado das regras litúrgicas. E como também já ouvimos por aí, essas coisas de família e de costumes já estão bem ultrapassadas. O profeta Samuel, que era, além de profeta, sacerdote e juiz, ficou indignado com o pedido do povo. Porém, Deus lhe disse que, na verdade, o povo não estava rejeitando o profeta, mas sim rejeitando o próprio Deus. É isto mesmo que você ouviu. Quando o povo hebreu rejeitou o governo que tinha como base Deus, família e pátria, o povo desprezou a direção e autoridade do próprio Deus. Não discorde de mim, discorde de Deus. Foi Ele quem falou. Não sou eu nem o profeta Samuel que teve essa impressão. Para derrubar narrativas, especialmente daqueles que não leem a Bíblia e vivem dando opiniões sobre aquilo que não lê, vou citar a passagem bíblica sobre o cisma entre Deus e o Estado. Para que colocar Deus onde os ratos querem dominar? Vejamos, primeiro livro de Samuel, no capítulo 8, e os versículos de 4 a 7. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá, e lhe disseram: eis que já estás velho, e os teus filhos não andam pelos caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que eles nos julguem, como o têm todas as nações. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei, para que nos julgue. Samuel orou ao Senhor e disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Espero que eu lendo a passagem bíblica, ao menos na opinião de Deus, vocês acreditam. Viram, a tentativa de tirar o religioso da discussão política é antiga, remonta aos tempos bíblicos. Na verdade, eles rejeitam a Deus. Eu cresci ouvindo essa desgraçada frase: política e religião não se misturam. Usei a expressão desgraçada, não foi em vão, pois pretendo que eu e você nunca mais acreditemos nesta mentira. Pois, por não discutirmos política, a desgraça se instalou em nossa nação. Os donos da política não querem que nós, pessoas de valores, nos aproximemos da política, pois o que eles têm a esconder? O que querem que nós não saibamos? Pessoas com valores podem e devem sim discutir política, candidatarem-se a cargos políticos e lá representar os valores da moral, da ética e da família, o que segundo alguns estão ultrapassados. Os que odeiam a família e a religião se valem da liberdade de poderem expressar suas opiniões, porém não querem que as pessoas que protegem a família e a religião se manifestem ou ingressem na política. Para eles,
liberdade de expressão é falar só o que eles concordam. Por este motivo, em seus discursos usam esta expressão desgraçada: política e religião não se misturam. O Brasil é um país laico, ou seja, temos a liberdade de professarmos a fé que quisermos e até mesmo de não termos fé alguma. Embora estejamos em um país de maioria cristã, o que vemos contemplado até mesmo em nossa Constituição, na qual em seu preâmbulo refuta de maneira declarada qualquer tentativa de nos fazer um país laicista. É o que observamos na frase: promulgamos sob a proteção de Deus a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Não somos um país laicista, porque em um país laicista não há liberdade religiosa. Na verdade, não há religião. Porém, se houver, são somente as escolhidas pelo governo, pois um país laicista tem como meta expurgar Deus, ser totalitário e ateu. Nestes países, os prédios públicos, por exemplo, não podem ostentar qualquer símbolo que remeta a qualquer manifestação de fé. Ideias de tornar o Brasil um país laicista já foram tentadas no Brasil. Basta lembrar o que Lula tentou impor em 2009 com o famigerado PNDH3, uma tentativa de banir dos prédios públicos a qualquer manifestação de fé do povo brasileiro, sem contar na tentativa de aprovar o aborto aí na canetada. Porém, a tentativa frustrou-se, graças às ações de grupos religiosos. Lula teve então que voltar atrás. Por estes e outros motivos, é interessante para alguns segmentos políticos tirarem os religiosos das discussões políticas. Preciso lembrar-lhes que foi uma decisão política que levou Daniel à cova dos leões. Foi uma decisão política também que condenou Jesus à morte de cruz. Não acredito que um político deva palestrar durante um culto religioso. Não podemos misturar a liturgia do culto com política, pois, como o próprio nome sugere, em um culto, cultuamos a Deus. Óbvio que durante aquela liturgia de adoração não caberá o assunto política ou político. Em um culto falamos da pessoa de Deus e de seus princípios e valores. Não há devoção a outra personalidade que não a do próprio Deus. Neste condão acredito que altar não é palanque. Deus não divide a glória dele com ninguém. Se há esse tipo de exceção em algumas igrejas, penso que os líderes devem repensar suas posturas. Sei o que alguns estão pensando. Mas tem candidato que vai em cerimônias de religiões de matriz africana e lá fazem discursos políticos. Bom, cada religião venera o seu Deus como lhe convém. Neste vídeo, defendo os fundamentos bíblicos. Na minha opinião, culto religioso cristão não deve ser utilizado para outro fim, que não o de adorar a Deus. Os rituais que o sacerdote deveria cumprir para adorar a Deus eram milimetricamente observados. Lembremos que foi Deus quem estabeleceu o parâmetro daquela liturgia. Nada impede, por exemplo, que um segmento religioso implemente palestras ou reuniões sobre cidadania, pois os membros daquela comunidade cristã também são cidadãos, que pagam seus impostos e devem obediências às normas e regras da sociedade na qual estão inseridos. Os líderes daquela irmandade cristã têm por obrigação orientar os seus fiéis a serem cidadãos melhores e até mesmo de se posicionarem quando verem os seus direitos tolhidos, seja por quem quer que for. Percebemos que os donos da política e do pensamento fazem gestões no sentido de doutrinarem politicamente até nossas crianças em idade escolar, o que não é papel da escola, pois a escola deveria ensinar matemática, português, ou seja, matérias curriculares e não doutrinação partidária. O ambiente escolar é diversificado. Cada criança tem suas crenças e valores.
Não cabe à escola este papel, pois crenças e valores é um papel da família e dos pais. De maneira alguma, nós delegamos estas prerrogativas a professores. Os pais nortearão seus filhos e é evidente que os pais querem que os filhos internalizem até mesmo seus valores religiosos. Isto não é e não será papel do Estado, porque os valores religiosos, a noção de existência de Deus é anterior à criação de Estado. A mais primitiva sociedade possui sua conexão com a espiritualidade, sem mesmo saber ou precisar de um Estado para o ensinar. Política e religião se misturam sim. Concluo dirigindo-me a você, espertalhão, que não quer que alguém que externalize sua fé ocupe um cargo político e no plenário defenda valores da família e valores divinos. Não recuaremos, pois suas intenções já sabemos. Você quer nos calar e, por fim, nos subjugar. Quer tornar o seu discurso hegemônico. Sua hipocrisia está estampada. Liberdade de expressão para você é dizer o que você concorda. Dirijo-me principalmente aos meus irmãos cristãos ou que professem qualquer outra fé. Não caiam nesta falácia, defendam a sua fé, ocupem seus espaços na sociedade. Não se deixem intimidar por aqueles que querem nos calar. Para tanto, se valem de frases de efeito do tipo: política e religião não se discutem. Enquanto isso, eles ficam só nos palácios, governando as nossas vidas e nos impondo seus valores imorais e perversos. Começam nos proibindo de falar, depois nos prendem e por fim somos jogados em covas de leões ou nos penduram em uma cruz. Mudam as eras, mas os discursos e os propósitos são os mesmos: calar a verdade e a justiça de Deus. Se Cristo morreu pela verdade, de nós que somos seus discípulos não se pode esperar menos. Mateus capítulo 5, versículo 10 diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E aí, pessoal, gostou desse vídeo? Então, compartilha para mais pessoas. Eu quero saber também a sua opinião sobre o assunto. E aí, religião e política se misturam? O que você pensava antes de ouvir esse vídeo? Você mudou de opinião ou você tem algo a acrescentar ao que eu falei aqui? Escreve aí nos comentários. E não se esqueça, desista não, bora ter fé.